Hey guys, what's going on? Robert, estamos de volta. Mais um vídeo para você que está acompanhando a gente pela internet. Seja bem-vindo. Tudo isso com oferecimento de Daily Times. Pessoal, gostaria de lembrar você que embaixo vai ficar um link. Monte o seu comitê, lute pelo país. Você que segue a gente, você que vai ouvir isso aqui pela primeira vez, vamos trabalhar junto para que a gente possa construir um senso comum político e crítico, possamos unir em um único sentido e sentimento para poder transformar o Brasil. Não existe outra forma sem a nossa participação como um todo na reconstrução do Estado soberano como um todo. Por que eu estou falando isso? O nosso presidencialismo de coalizão, que já gera mais ou menos 170 anos, ele está disfuncional. Ele não serve aos interesses da sociedade. Nunca serviu, porque nós temos aí um fisiologismo barato, por vias de fato, que trabalha contra o proletariado. Vocês estão vendo o que está acontecendo ao redor do mundo e principalmente no Brasil. Tudo isso por causa do quê? Da centralidade do capitalismo, da crise cítrica que veio, ela foi fabricada, essa crise, justamente para ser um tipo de governo, um estilo de governo, que é o que nós estamos assistindo no Brasil. O Brasil paga a conta dos norte-americanos. O Brasil está com a economia indexada junto aos norte-americanos. Qualquer um que vier nas próximas eleições, se tiver, qualquer um que ganhar, branco, preto, pobre ou rico, Lula, Dilma, Haddad, direita, esquerda, centro, qualquer um que ganhar vai servir esse poder. E nós vamos ficar esperando as coisas acontecer. Porque o brasileiro, o povo brasileiro, ele gosta de esperar alguém fazer aquilo que eu e você temos que fazer. Vocês estão vendo o que está acontecendo. A gente precisa entender que esse antigo regime, ele fracassou. Existe um esgotamento da República em todos os passos. Esse sistema de casta, de previdência, de desigualdade social, ele se esgotou. O Brasil é um dos países que tem a maior desigualdade social e racial em todos os aspectos. Nós estamos vendo aí o que está acontecendo com a inflação, taxa de juros subindo, gasolina vai subir, óleo diesel vai subir e até o final do ano, dezembro e janeiro, a nossa inflação vai estar pior do que a da Argentina e principalmente da Turquia. Agora você analise você que está aí do outro lado. Se você é da esquerda, da direita, do centro, porque antigamente ninguém falava disso. O pessoal está vivendo de ideologia. Criaram o seu inimigo invisível. Então, se você é da esquerda, da direita, do centro, branco, preto, pobre, rico, japonês, índio, mameluco, o que for, você está pagando o mesmo preço da carne, do gás e da gasolina. Está se preparando aí já um apagão para o próximo mês de outubro e novembro. Então, gente, o mar não está para peixe. E a gente não pode perder nosso espaço progressista e a gente não pode viver essas alusões democráticas. Nós temos que colocar a mão na massa. Até quando vocês vão ficar ouvindo essas coisas sem fazer absolutamente nada, gente? Dói o coração, porque muitas das vezes as pessoas nos criticam. A gente tem um trabalho aqui que já tem um bom tempo, que muitas das vezes a plataforma ela não consegue estender aquilo que nós realmente queremos trazer para vocês. Jornalismo investigativo, com ideias, com pautas, com ensinamento, enfim, com matérias que você não vê no dia a dia. Vocês estão vendo o que aconteceu? O governo teve que aumentar o IOF novamente, justamente para quê? Para tampar um santo e descobrir o outro. Aumentou esse imposto que vai refletir na conta do aposentado. O aposentado que vai fazer um empréstimo consignado para ajudar os filhos que estão desempregados, caiu do cavalo. Você que comprou Minha Casa Minha Vida, um apartamento, ou comprou uma casinha, depois de mais de 30 anos, vai sofrer reajuste. A inflação, ela está maquiada. Hoje o cartão de crédito subiu. É a maior taxa de juros do planeta, 336%. Em plena pandemia, 18 brasileiros se tornaram bilionários no Brasil. E o povo comendo pão que o diabo amassou. 50 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza e da miséria, gente. E as pessoas vivendo a ilusão democrática, dividido em paixão,
para poder defender político e representatividade e ideologia. Qualquer pessoa que fale mal desse governo é esquerdopata. Eles não estão entendendo que o Lula foi presidente lá atrás. Ninguém fala da Dilma e muito menos do Michel Temer, informante da CIA, desde 2006. Ele tem um filho que tem 15 anos, que tem 2 milhões de bens e nunca pregou um prego. O Sérgio Moro chegou no Brasil quinta-feira passada, hoje é segunda, quinta-feira passada, para articular a candidatura das próximas eleições. Um cara que fechou 250 mil indústria, 700 mil comércio. 700 mil comércio no Brasil. Está vivendo da massa falida da Odebrecht. Aqui em Washington DC, está no Brasil. A gente vai esperar ele voltar. A gente está se coordenando para filmar e escrachar um canalha que acabou com o país. As coisas estão aumentando, gente. Não tem trabalho, não tem perspectiva, a juventude largada, o povo jovem, principalmente os jovens, eu já fui jovem, não se interessa em absolutamente nada. Se você for perguntar quem que é o presidente do Banco Central, do Ministério da Fazenda, eles não sabem. É um povo que está totalmente desvinculado com a realidade. Então, gente, o que eu vou falar hoje aqui é importante porque faz parte de um poder que é nosso, mas que não está na nossa mão. Está na mão da burguesia. O que é esse poder? O poder constituinte é um procedimento constituinte da Constituição brasileira, por ela elaborada. Elas são o quê? Dependente de uma questão deliberadamente legítima do exercício do poder político do Estado democrático de direito, que não existe mais no Brasil. A gente está vendo que o presidencialismo de coalizão ele é disfuncional por vias de fato, e nós vivemos um fisiologismo da política, ou seja, de uma necropolítica ou de uma política que fracassou em todos os aspectos no país. O voto no Brasil é obrigatório e quando você vê, você passa por isso, você está se enquadrando nesse fisiologismo literal, porque você está sendo obrigado a fazer algo que te impera e que não te dá liberdade de escolha. Ninguém de nós aqui foi convidado para participar de uma Assembleia Popular da reforma da Previdência nem trabalhista, que sofre. A Colômbia está parada há um mês, aliás, desde o ano passado, por causa de uma reforma tributária. O Equador já está quase um mês de estado de sítio por causa de aumento da gasolina. O governo de Bolsonaro aumentou aí o IOF, que vai impactar literalmente nos aposentados que vão fazer empréstimo consignado. E vai refletir, porque o óleo diesel, a gasolina vai subir mais ainda, o custo de vida vai se tornar mais caro num país onde não tem emprego. Como é que o investidor de fora vai analisar o Brasil no seu contexto? Não conseguiram conter a pandemia, o índice de desemprego gigantesco, as instituições se esvaziaram, a moeda desfacelada, o real não vale absolutamente nada. E assim que está o Brasil, porque o Brasil está indo para um outro lado. O Paulo Guedes está esperando o Correio ser privatizado para viver de massa falida de uma outra estatal que ele vai criar, como ele criou dos portos, dos aeroportos, principalmente da Embraer. Então, esse poder constituinte do Estado Democrático de Direito é uma constatação de um resumo formulado pelo ex-presidente norte-americano, presta atenção, Abraham Lincoln, no sentido de que a democracia é o governo do povo. Pelo povo e para o povo. Presta atenção no que eu vou te falar. O Brasil é seu, dos seus filhos. O Brasil é da sua esposa, da sua família. O Brasil não é de político. O Brasil não é de banco. Não é de incorporação, de mídia, de sistema financeiro. O Brasil é seu. Você é um acionista da Petrobras, do Banco do Brasil, da Eletrobras, da Caixa Econômica, só que você não recebe, porque esse poder instituinte, que é um poder seu, nunca esteve na sua mão. E você precisa entender isso.
Esse pensamento de Abraham Lincoln, ele é essencialmente correto quando nós dermos a verdadeira interpretação real aos termos que o compõem. E é uma das pautas pelo qual nós falamos. Enquanto nós não entendermos que nós é que temos que reconstruir o Estado soberano como um todo no Brasil e arrancar esse poder que está na mão da burguesia e voltar para a mão daquelas pessoas que têm senso comum, senso político, senso crítico e fazer o que deve ser feito, nós vamos penar, literalmente. Esse poder está na mão da burguesia, a burguesia que controla. Em plena pandemia, os bancos estão deitando e enrolando. A fatura do seu cartão de crédito subiu 336% de juros. Banco recebeu 1,2 trilhões o ano passado, em plena pandemia. E banco não produz nenhuma caneta, nem uma borrachinha dessa de apagar. O que eles fizeram com 1,2 trilhões de reais? Os bancos pegaram o dinheiro, subiram a taxa Selic e emprestaram para o governo com uma taxa acima. Você deu para entender que 5 bancos controlam toda a transação financeira no país, que você vive num país rico, mas que não tem distribuição de renda e você come o pão que o diabo amassou e você não faz absolutamente nada. O Equador está quase um mês novamente, estado de sítio, por causa que a gasolina subiu. E nós, brasileiros? PEC da morte, teto dos gastos, reforma da Previdência, reforma trabalhista, PL 32, privatizações, vão privatizar o Correio, vão acabar com tudo. Paulo Guedes falou que em 10 anos hoje eles vão acabar com a Petrobras, Caixa Econômica, principalmente o Banco do Brasil, que já está sendo vendido por debaixo do pano. Enquanto você está na balada, eles estão trabalhando, a burguesia não para. Meu amigo, minha amiga, presta atenção. Para a gente afirmar o que nós precisamos para que realmente o Estado soberano volte a estar do nosso lado, nós precisamos de algo. Dinâmica de incorporação. O que significa isso, Robert? Eu não consegui entender. Enquanto o poder instituinte não estiver na nossa mão e nós não conseguimos, através de emancipação, lutarmos para que isso aconteça, porque isso não vai acontecer por via democrática, isso só vai acontecer e nem vai acontecer por voto de eleição. Para que esse poder seja retirado da mão da burguesia, só vai ser feito através de um processo revolucionário ou um processo de ruptura. Vocês estão vendo que a cada dia que passa, o Brasil é um paraíso fiscal de acumulação de riqueza. Em plena pandemia, 18 brasileiros se tornaram os bilionários no Brasil. Os bancos estão ganhando dinheiro em plena pandemia. Pobre cada vez mais pobre e o rico cada vez mais rico. A legitimidade do poder constituinte, ele decorre diretamente do princípio da soberania popular. Ou seja, o povo é concedido com pluralidade forças culturais, sociais e políticas. Esse poder deliberadamente sofre confrontação de ordem, ou seja, da ordem do sistema e do sistema político que fracassou no Brasil. Então, o que nós devemos entender é o que dá legitimidade desse poder que nós devemos compartilhar. Ou seja, o poder constituinte originário e o poder constituinte derivado, que são totalmente diferentes um do outro. O que eu gostaria de refletir aqui, ressaltar aqui para você que está aí do outro lado, é o poder constituinte originário, porque ele tem de forma democrática o embate principal de uma ruptura, ou seja, de um processo revolucionário. Então eu vou estar explicando mais adiante para vocês o derivado do decorrente dessa pauta primordial que vai poder nos ajudarmos a entender não só a cidadania e tributação, que a gente vai estar falando mais à frente, ou seja, criarmos pauta, nós já temos pauta de uma renda mundial, uma renda mínima mundial para o povo brasileiro, para que a gente possa entender esse Brasil heterogêneo
que nunca teve na mão da população como um todo. Ou seja, nós temos que entender que se nós perdemos a essência do horizonte, nós vamos perdermos a origem da questão progressista. Espero que você tenha entendido esse vídeo, ou seja, a gente vai falar ao decorrer de outros vídeos durante essa semana referente a esse poder constituinte que é seu. Vou terminar falando algo importante. O dia que vocês entenderem o poder que vocês têm na mão, vocês vão realmente transformar. Muita gente pergunta pra gente, Robert, eu não estou conseguindo entender. Até onde eu não consigo entender o que você tanto quer explicar sobre o processo evolucionário. Meu amigo e minha amiga, daqui para frente é a batalha da fé. Daqui para diante, nada vai mudar. Por isso que nós lutamos para que haja o quê? Uma ruptura. E através dessa ruptura nós estejamos preparados pelas coisas piores que virão. Eu não vou estar aqui falando dessas coisas. Futuramente eu vou estar explicando algumas coisas importantes, como o mapeamento do DNA que eu venho falando há mais de 10 anos. O Google está fazendo o mapeamento da raça humana do DNA. E as pessoas estão preocupadas com RNA, ou seja, com RNA da vacina que vai entrar dentro de você, que não tem nada a ver ainda com aquilo que as pessoas estão interpretando através de uma barreira ideológica. O que eu gostaria de mostrar para vocês é que o Brasil nunca se definiu o modelo pelo qual nós deveríamos seguir. E nós sentimos isso, justamente porque esse poder instituinte nunca teve na mão do povo. É o povo que manda no Brasil, é o povo que tem que controlar as riquezas minerais, o petróleo, assentamento, reforma agrária, as riquezas minerais em todos os aspectos. Enquanto nós estivermos presos nesse presidencialismo de coalizão, já expliquei para vocês, 170 anos, disfuncional, que não nos ajuda a ter uma corrente de opinião e principalmente fisiologismo barato, de negacionismo, de eufemismo, enfim, de factóides políticos, nós nunca iremos avançar. Espero que você tenha entendido. Se prepare, meu amigo. Monte o seu comitê. Lute pelo Brasil. Participe, vai ficar um telefone aqui embaixo. A gente manda todas as informações. O Brasil só vai mudar quando nós colocarmos a mão na massa. Pode vir Lula, Dilma, Haddad, pode vir esquerda, direita, com Bolsonaro, com os filhos, com os milicianos, com tudo. Pode vir o centro, pobre, o rico, o índio, o negro, o branco. Nada vai mudar, porque quem está dando as cartas é esse poder constituinte que está na mão da centralidade do capitalismo, ou seja, da burguesia. Um grande abraço, espero que você tenha entendido. Robert for International Pulse Research, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.